Bom dia, meninas. Eu sou a Etelana Freire, uma das administradoras do Grupo Fechado Cirurgias com o Dr. Michel Zalaquete do Centro de Mioma e também uma das administradoras do GAMI, Grupo de Apoio a Mulheres com Miomas e Infertilidade. E hoje, novamente, estou aqui no consultório do Dr. Michel para mais uma entrevista. O assunto da entrevista de hoje é novidades na miomectomia, a miomectomia robótica e a miomectomia a laser. Obrigada e bom dia, doutor Michel. Bom dia a todas, meninas. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de esclarecimento sobre os miomas, sobre os seus tratamentos e mais ainda agradeço a oportunidade de estar fornecendo informações de relevância e confiáveis aí que certamente farão diferença aí no modo de pensar de todos vocês em relação aos miomas e seus tratamentos. Bom, para quem não sabe ainda, o Dr. Michel é ginecologista, especialista no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de mulheres com miomas uterinos, diretor e fundador do Centro de Mioma. Bom, vamos para a primeira pergunta. Antes de mais nada, para as mulheres que estão começando agora a se informar sobre o assunto miomas uterinos, o que é miomectomia e quais os tipos existentes? Na verdade, a miomectomia é um tratamento conservador do útero, onde é realizada a cirurgia para retirada dos miomas com preservação do útero. É o tratamento mais antigo que existe, conservador, para os miomas uterinos. E ele se propõe a quê? Se propõe a retirada dos miomas com a melhora de qualidade de vida da mulher e muitas vezes a melhora da fertilidade também. Existem vários tipos de miomectomia. A miomectomia tradicional, convencional ou laparotômica, foi a primeira miomectomia a ser mais difundida no mundo todo, que consiste em abrir o abdômen, fazer uma cirurgia convencional, como se fosse uma cesariana, acessar o útero, ali você cortar o útero, tirando os miomas e depois suturar, costurar o útero. A gente também tem as miomectomias por via vaginal, seja aquelas miomectomias de miomas que estão no canal vaginal, que a gente chama de miomas paridos ou em parturição. E também tem as miomectomias histeroscópicas por via vaginal. São aquelas miomectomias que entra uma câmera pela vagina, pelo colo do útero, e nessa câmera existe um dispositivo que vai cortar, utilizando a energia elétrica, vai cortar e cauterizar os miomas que estão na camada mais interna do útero, que são os miomas submucosos. Além desses dois tipos de miomectomia, a gente tem as miomectomias laparoscópicas. A miomectomia laparoscópica, ela na verdade se propõe a fazer a mesma coisa que a miomectomia convencional faz, só que não abrindo a barriga, e sim através de 3 ou 4 furinhos com a introdução de uma câmera e as pinças que vão manipular o útero, cortar o útero, tirar o mioma, suturar o útero. E agora a gente também tem aí a introdução da miomectomia robótica, nada mais é do que a miomectomia laparoscópica, só que quem manipula essas pinças não são o próprio cirurgião, e sim é o cirurgião num console ao lado do paciente e um robô manipulando essas pinças, os braços do robô manipulando essas pinças, fazendo exatamente o que deveria ser feito por laparoscopia, só com maior precisão de corte, de movimentos e etc. E a miomectomia a laser nada mais é do que uma variação, não deixa de ser a miomectomia convencional, não deixa de ser a miomectomia histeroscópica, não deixa de ser a miomectomia laparoscópica ou robótica. É apenas a utilização de uma ferramenta para realização da retirada do mioma. Pelos métodos convencionais, como são retirados os miomas nestes tipos de miomectomia? Bem, o mioma, ele nasce e cresce na parede do útero. Alguns miomas nascem mais para fora, outros miomas nascem mais para dentro. Então, a miomectomia, ela consiste basicamente na incisão, no corte da parede do útero,
na dissecção, ou seja, separação da parede do útero sadia do mioma, e com isso a retirada, a extração do mioma dessa parede do útero, né? E essa parede, ela, obviamente, não deve ficar aberta, então ela é costurada, né, para que possa restabelecer ali a anatomia normal do útero. Então, isso é realizado tanto na miomectomia convencional, quanto na miomectomia laparoscópica, quanto na miomectomia robótica. Né? A técnica é essa: incisão do útero, extração do mioma e sutura da parede do útero. Sobre a miomectomia a laser, no que consiste essa miomectomia? E ela pode ser feita por laparotomia, laparoscopia e videoesteroscopia? Sim, na verdade, o laser é apenas um novo tipo de energia utilizado para realizar a incisão no útero. Tá? Então, na verdade, a gente não está falando, neste caso da miomectomia laser, de uma nova técnica. Tá? A gente está falando de um novo instrumento para realizar uma técnica já consagrada, que é a miomectomia. Então, é a evolução da mesma técnica, né? A evolução da miomectomia convencional, a evolução da miomectomia laparoscópica e a evolução da miomectomia esteroscópica. Então, o laser ele é utilizado para substituir o bisturi elétrico no corte do útero e na dissecção do mioma da parede do útero. Então, essa energia, o uso do laser, na verdade, o laser não é energia elétrica, na verdade é uma energia luminosa, que ela tem um poder de coagulação maior, um poder de corte mais preciso e uma menor dissipação do calor, com menor dano à parede do útero. Então, a utilização do laser na miomectomia, ela traz esse benefício por utilizar menos a energia elétrica, diminuindo os riscos de queimaduras à distância, diminuindo os riscos do tráfego de elétrons pelo corpo do paciente, né? O uso do laser, a gente acaba tendo precisão de corte, menor sangramento, menor lesão da parede do útero. Então, obviamente que a gente tem aí os benefícios da utilização dessa nova energia. Então, mais uma vez, a gente não está falando de uma nova técnica, na verdade, na miomectomia laser. A gente está falando de uma nova ferramenta para ser utilizada nas mesmas técnicas que a gente já conhece. Então, é uma evolução da miomectomia convencional, uma evolução da miomectomia laparoscópica, uma evolução da miomectomia esteroscópica. Quais as vantagens e desvantagens desse tipo de miomectomia comparada aos métodos tradicionais? A grande vantagem na utilização do laser é realmente o menor sangramento, tá? Porque a gente consegue cauterizar os vasos quando a gente afasta o feixe de luz, né, do tecido. Ele tem um poder de coagulação maior. Quando a gente aproxima o feixe de luz do tecido, ele tem um poder de corte maior. Então, ao longo de todo o momento que a gente está fazendo a incisão do útero, a gente pode, num dado momento, achar que precisa de mais cauterização, a gente afasta a ponteira do laser. Quando a gente achar que precisa mais corte do que cauterização, a gente aproxima a ponteira do laser. E assim a gente vai, no mesmo momento, sem mudar a energia, sem precisar mudar o feixe de luz, a gente apenas afastando e aproximando, a gente consegue ter esse controle tanto de cauterização quanto de corte mais preciso. Então, a grande vantagem da miomectomia laser, no meu modo de ver, é um sangramento menor. Obviamente que isso aí traduz num menor risco de perder o útero, no menor risco de transfusão de sangue, numa melhor recuperação pós-operatória. Então, a grande vantagem em relação à utilização de um bisturi elétrico está justamente
nessa possibilidade de ter uma melhor recuperação, menor risco. Em relação à desvantagem, obviamente aí a gente sabe que a myomectomia a laser, a utilização do laser, né, o laser, apesar de já bastante difundido, ainda é uma tecnologia cara. Né? É uma tecnologia cara, como toda tecnologia nova, isso ainda demanda um custo um pouco maior. No entanto, esse custo hoje já é muito menor do que era há 3, 4, 5 anos, tornando inclusive viável a utilização dele já nas cirurgias de myomectomia. O uso do laser, lógico que a tecnologia já existe há bastante tempo, né? O uso do laser já é bastante antigo na medicina. No entanto, para alguns procedimentos onde o laser fazia uma diferença extremamente notável, valia a pena um custo muito alto. Né? Hoje, com um custo cada vez mais baixo do laser, a gente está utilizando o laser para praticamente tudo na medicina. Né? Então a gente tem um custo que está baixando progressivamente, ainda não chegou a ser um custo igual ao do bisturi elétrico, que é um custo irrisório, né? Mas eu acredito que em alguns anos a gente tenha a utilização em massa do uso do laser, fazendo com que esse custo aí praticamente seja já embutido no custo de uma myomectomia convencional. Muitas pessoas pensam que na myomectomia laser, um feixe de raio laser atravessa a pele e destrói o mioma. Então não é isso. Como é feita essa cirurgia? Na verdade, né, a palavra laser nos remete, né, a filmes de ficção científica. Né? E os filmes de ficção científica a gente tem a ideia disso, né, que o laser atravessa tudo e todos, né, e simplesmente destrói tudo que vem pela frente. Na verdade, a utilização do laser depende, esse feixe de luz depende muito da potência que a gente utiliza esse feixe de luz. Se esse feixe de luz é uma potência altíssima, é óbvio que ele vai atravessar tudo e a todos. Né? No entanto, a gente usa com uma potência controlada. Então não é um feixe de luz que atravessa tudo. Ele, como enfrenta um obstáculo, e esse obstáculo na nossa frente tem que ser o mioma, né? O aparelho do útero, o mioma, então ele vai direcionar todo o trabalho dele nesse primeiro obstáculo. Então, na verdade, a gente não utiliza o laser para destruir os miomas através da pele. Né? A gente utiliza o laser para quê? Para que depois de acessar do útero, depois de visualização direta do útero, a única coisa que deve existir entre o feixe a origem do feixe de luz, né, e o mioma, né, é o próprio mioma. Né, o objetivo é o próprio mioma. Então, na verdade, você não vai utilizar ele do lado de fora, atravessando todas as camadas da pele, chegando lá no mioma. Então a gente tem que acessar o útero, visualizar o útero, seja por visualização direta numa cirurgia convencional, abrindo a barriga, ou seja numa cirurgia laparoscópica, que a gente vai utilizar o laser justamente para substituir a energia elétrica. Né? Então, na verdade, o laser, como eu falei, ele não é para destruir o mioma. Na verdade, ele vai simplesmente cortar a parede do útero, dissecar esse mioma e ajudar na retirada do mioma da parede do útero. Numa myomectomia a laser, todas as incisões, tanto a do abdômen e as do útero, são feitas por esse método? Teoricamente, poderia ser feito. Né? No entanto, o que acontece? A utilização do laser, conforme eu falei, ela ainda tem um custo relativamente alto. Né? Então, a gente, para poder economizar horas de feixe de luz, né, a gente utiliza a energia elétrica convencional para poder fazer o bisturi convencional, né, para poder fazer as incisões na parede do útero. Só reservando o momento mais nobre da cirurgia, que é a incisão do útero, para a utilização do laser. Tá? Porque senão a gente tem um custo, aí sim o custo seria abusivo, porque aí você utilizaria o laser por horas a fio, né, às vezes se aumentaria em 20, 30 minutos a utilização do laser ou até mais, né, e isso tornaria mais caro o procedimento. Então a incisão do abdômen, ela
ela é feita de forma convencional. Tá? A utilização do laser ela só é realizada no momento em que a gente encontra o útero. Tá. Executar uma miomectomia laser é um pouco mais demorado que com um bisturi elétrico. Ela também seria eficaz para mulheres com múltiplos miomas? Bem, eu diria que é um pouco mais demorado, né? Isso é eu diria que é um detalhe da cirurgia laser que tem sido melhorado cada vez mais. A gente tem conseguido atingir tempos cirúrgicos muito parecidos, né, com a cirurgia convencional, com a utilização do bisturi elétrico, e é justamente nas pacientes com múltiplos miomas que ele se faz mais eficaz. Por quê? Por trazer um menor sangramento na incisão do útero, se a gente tem múltiplos miomas e vai fazer múltiplas incisões, ali a gente tem o menor sangramento em cada mioma que vai ser retirado. Então, obviamente, que isso traz um benefício aí, né, para as pacientes com múltiplos miomas, a despeito de um tempo cirúrgico um pouco maior, mas que também não é um tempo muito maior, não seria 3 vezes, 4 vezes o tempo de uma cirurgia convencional, sem a utilização do laser. Pode ser que algum mioma ou útero não seja adequado ao uso do laser? Não, na verdade, o uso do laser ele pode ser utilizado em todo e qualquer tipo de mioma. Seja no mioma submucoso, seja no mioma intramural, seja no mioma pediculado, né? Seja no mioma que é muito vascularizado, naquele que é pouco vascularizado, seja no mioma muito celular ou pouco celular. Não existe restrição nesse sentido com o uso do laser para a miomectomia. Tá. Vamos falar agora sobre a miomectomia robótica. No que consiste esse tipo de miomectomia e qual o significado da palavra robótica nessa cirurgia? Bem, imaginemos que já existe uma técnica absolutamente consagrada, que é a miomectomia laparoscópica. A miomectomia laparoscópica, para a gente poder entender a robótica, a gente precisa entender a laparoscópica, né? A miomectomia laparoscópica consiste no quê? Na introdução de uma câmera através do umbigo e de pinças através de pequenas incisões de mais ou menos meio centímetro a 1 centímetro, tá? E essas pinças manipuladas pelo cirurgião e pelo seu auxiliar é que vão fazer a retirada da incisão do útero, a retirada do mioma, a sutura do útero. Então, a utilização da laparoscopia, ela trouxe um grande benefício por ser uma cirurgia menos invasiva, com menos incisões na parede abdominal e uma menor incisão e menor dor no pós-operatório, uma recuperação infinitamente mais rápida. A partir da laparoscopia veio a evolução da cirurgia robótica. O que a cirurgia robótica se propôs no início? Ela se propôs em você possibilitar, isso lá no início, né, no conceito inicial da cirurgia robótica, onde a possibilitar que um médico ou cirurgião pudesse fazer uma cirurgia à distância no seu paciente. Seja aquele paciente que estivesse nos campos de batalha no Iraque, por exemplo, e um cirurgião sentado em sua cadeira, né, no seu console, né, nos Estados Unidos, fazendo uma cirurgia num soldado, né, no campo de batalha no Iraque. Seja um cirurgião sentado no seu console fazendo cirurgia num astronauta em órbita da Terra. Então, na verdade, o conceito da cirurgia robótica surgiu através disso, porque a formação de um profissional, de um cirurgião, ela é extremamente custosa para os serviços, né, de treinamento. Então, você treinar muitos cirurgiões seria um custo absurdamente grande, né? Então, eles tiveram a ideia de fazer cirurgias à distância. Então você tem um profissional que pudesse fazer uma cirurgia, né, num paciente que tivesse a quilômetros de distância. Esse foi o conceito da cirurgia robótica. E quem manipularia esses braços, né, as pinças, na verdade seria o robô. O robô é que, então todas as pinças ficam acopladas a um braço de um robô, e esse braço de robô é que vai fazendo a cirurgia, sendo coordenado por esse cirurgião que está no console.
vamos dizer que esse console é um joystick gigante de um videogame, né? Como se você tivesse um joystick fazendo uma cirurgia, esses de realidade virtual, né? Que colocam óculos, né? Que agora todo quanto é shopping tem, né? E aí a gente, através desse joystick, desse console, você manipularia o robô, que por sua vez manipularia essas pinças e faria a cirurgia do paciente. No entanto, esse conceito de distância, ele caiu um pouco, por quê? Por não ser tão viável, né, você manipular principalmente por causa do atraso da imagem. Você mexe aqui e depois de 1, 2, 3 segundos, isso vai mexer lá no paciente a quilômetros e quilômetros de distância. Esse desafio da distância ainda não foi superado. Por quê? Porque ali você tem um delay, você tem um atraso entre o movimento do cirurgião aqui e o movimento do robô lá. E isso, do ponto de vista cirúrgico, pode ser crucial, né, na manutenção da vida do paciente. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram o benefício do robô e colocaram o console dentro da mesma sala cirúrgica. O console. Então, o cirurgião fica ao lado do paciente, manipulando o robô ao lado do paciente. E quais são os grandes, já entrando aí na próxima pergunta, né, que é em relação às vantagens e desvantagens da cirurgia robótica. Na verdade, a grande vantagem da cirurgia robótica está em que esse robô, quando ele manipula essas pinças, ele simplesmente filtra qualquer movimento intempestivo do cirurgião. Então, se o cirurgião tremeu, o robô não treme. Se o cirurgião mexer o braço assim, o robô não mexe o braço assim. Ele entende aquilo como sendo um movimento intempestivo, errado, e ele trava, né? Além disso, os movimentos das pinças controladas pelo robô são bem mais precisos, bem mais delicados. Além disso, uma grande diferença em relação à cirurgia laparoscópica, né? Na pinça da laparoscopia, a pinça só mexe assim e assim. Você vira, ela faz a rotação e o movimento de apreensão. Na pinça da cirurgia robótica, a gente tem ela faz um movimento de apreensão, faz um movimento de rotação, mas ela também faz um movimento de punho. A ponta da pinça ela faz um movimento de punho. Então esse movimento de punho permite uma amplitude de movimento muito maior dentro da barriga do paciente, que jamais foi atingido na laparoscopia. Além disso, o cirurgião está com uma imagem em 3D, coisa que dificilmente a gente consegue na laparoscopia. Então a gente tem ali um cirurgião trabalhando numa posição extremamente confortável. A gente tem um cirurgião com uma imagem em 3D de todos os órgãos internos. A gente tem um benefício da laparoscopia de ser uma cirurgia menos invasiva em relação à robótica. A gente tem um benefício das pinças, que tem um movimento de punho e os movimentos precisos, né? Então, todo aquele processo de incisão da parede do útero, dissecção do mioma, ou seja, a retirada do mioma da parede do útero e da sutura da parede do útero, feitos em movimentos muito mais precisos, tornando a cirurgia, obviamente, muito menos agressiva, né? Aí a gente entra naquela história de menor sangramento, melhor recuperação, menos dor pós-operatório. Então a grande vantagem da cirurgia robótica está em você ter os mesmos benefícios da cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia, acrescidos benefícios da utilização do robô em relação a menor sangramento, uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia mais precisa ali, que vai dar uma recuperação melhor, ainda melhor para o paciente. Teria alguma desvantagem? Eu diria que a grande desvantagem da robótica está na necessidade do treinamento do cirurgião, né, e ainda o custo. Como toda nova tecnologia, o custo ele ainda é alto.
Mas, no entanto, esse custo ele vem caindo progressivamente. Tanto que a cirurgia robótica hoje ela é muito mais acessível do que era há 3, 4, 5 anos atrás. Por isso, mais uma vez, a massificação. No momento que houver a massificação da cirurgia robótica, a gente obviamente vai ter, né, um preço se tornando acessível a todos os pacientes. E ainda não é autorizado pelos planos de saúde. Aqui no Brasil ainda não entrou no hall de procedimentos da ANS. Então, por isso que ainda o custo ainda não é coberto 100% pelos planos de saúde. Como era no início da embolização. A embolização no início, lá na década de 90, início dos anos 2000, a embolização também não era coberta pelos planos de saúde, então ela tinha um custo alto. Hoje a embolização é amplamente coberta pelos planos de saúde e o custo bem mais reduzido. Quais médicos podem executar esta cirurgia? Primeiro, a cirurgia robótica, o cirurgião ele precisa do treinamento na cirurgia laparoscópica. Então ele já tem que estar habituado a fazer a cirurgia laparoscópica. Em segundo lugar, ele precisa de um treinamento específico para a manipulação do robô. A gente tem que entender que a miomectomia robótica é uma nova técnica, diferentemente do laser, que é a utilização de uma nova fonte de energia. A miomectomia robótica é uma nova técnica, sim, então ela demanda um treinamento mais específico do cirurgião. Então existem centros de treinamento no mundo todo, onde o cirurgião ele tem que fazer determinado número de horas em simuladores, igual para avião, né? Determinado número de horas em simuladores, depois ele tem que fazer pegar um certificado exclusivo pela Intuitive, que é a empresa que fornece o robô para os hospitais, que vende os robôs para os hospitais. Então você tem que fazer uma prova e fazer um certificado exclusivo para a manipulação daquele aparelho, né, do robô. E obviamente, depois que você tem essa certificação, você ainda sim vai participar de pelo menos 10, é igual piloto de avião, você vai participar de pelo menos 10 cirurgias com um cirurgião mais habituado à manipulação do robô. Então, não é algo simplesmente, eu vou fazer robótica, cirurgia robótica, amanhã eu estou lá sentado no console fazendo a cirurgia. Não. Demanda todo um treinamento e depois dessa habilitação, você ainda tem que fazer essas cirurgias sendo supervisionado por cirurgiões mais antigos. Então, é todo um processo que é visando o quê? Visando principalmente a segurança do paciente. Em que tipo de miomectomia ela pode ser feita? A miomectomia robótica, na verdade, ela é uma variação da laparoscopia. Agora, o que tem acontecido com a cirurgia robótica? O que a gente tem feito? O que a gente tem observado no nosso dia a dia? Em virtude da utilização do robô, em virtude dos benefícios da utilização do robô, a gente consegue ampliar os nossos limites. Então, aqueles casos que a gente olha e fala assim, esse aqui não dá para fazer por laparoscopia, vou ter que abrir a barriga para poder fazer. Com a introdução da miomectomia robótica, eu olho esses casos assim, esse aqui não dá para fazer por laparoscopia. Daria para fazer aberta, mas também dá para fazer por robótica. Então a gente amplia os casos, as indicações de pacientes para miomectomias menos invasivas. Então aquelas miomectomias que a gente poderia fazer, que a gente só poderia fazer aberta, não daria por laparoscopia, com a introdução da miomectomia robótica, a gente consegue trazer aquelas da cirurgia aberta para a robótica. E isso você oferece o tratamento menos invasivo para o maior número de pessoas. Então, uma população maior de pessoas que vão se beneficiar do tratamento menos invasivo. Como é feita a escolha do melhor método cirúrgico para cada paciente? Um tradicional, a miomectomia laser ou robótica? Bem, isso vai depender principalmente, do volume do útero. Vai depender da quantidade de miomas, da localização desses miomas. Então, a gente
fechando essa tríade, né, o volume do útero, a localização desses miomas, né, e a quantidade de miomas, ali a gente pode, obviamente, direcionar um caso exclusivamente para convencional, um caso que pode ser convencional, laparoscópica ou robótica, um caso que pode ser laparoscópica ou robótica, um caso que pode ser só robótica. Então, na verdade, a miomettomia convencional ela pode ser feita em todos os tipos de mioma. No entanto, a gente tem que ponderar o quê? Em oferecer para o paciente o benefício da cirurgia menos invasiva. Então, sempre que for possível, a gente deve oferecer sim a miomettomia robótica, a miomettomia laparoscópica, sempre que for possível. E quais que não serão possíveis? Aquelas onde o volume do útero, a quantidade de miomas ou a localização desses miomas não permitirão. Tá? Por exemplo, úteros extremamente grandes, com miomas de 5 kg, 3 kg, é praticamente impossível a realização tanto por laparoscopia quanto por robótica. Né? Úteros com inúmeros miomas, aqueles úteros que a gente faz miomectomia de tirar 50, 40, 50, 60, 80 miomas. Uma cirurgia por robótica praticamente, ou laparoscópica, praticamente impossível. Então, a gente tem que ponderar. Daí a importância da realização, você já falou em outras palestras, da realização da ressonância magnética. Porque a ressonância magnética é que vai me dar um mapa do útero. A ressonância magnética é que vai me oferecer as informações, né, onde eu vou ter um prognóstico daquela miomectomia. Primeiro, se é possível preservar o útero, né, qual é a melhor técnica possível, né, para a gente poder preservar esse útero e muitas vezes a fertilidade. Então a utilização da ressonância magnética é fundamental para a gente definir o melhor método. Né? E obviamente sempre tentar oferecer o método menos invasivo para o paciente. Quanto às aderências e sinéquias, as chances aumentam ou diminuem com as miomectomias robótica e a laser, ou não há diferença? Bem, na verdade, a gente tem que entender o que são aderências e o que são as sinéquias. As sinéquias nada mais são do que aderências. Só muda em relação à localização. As sinéquias são aderências que se formam no interior do útero, na cavidade uterina. E as aderências são aderências que se formam na cavidade abdominal, fora do útero. Né? A cirurgia ginecológica que mais provoca aderências é a miomectomia. Qualquer tipo de cirurgia pode provocar aderências. Esterectomia, miomectomia, cirurgia de ovário, apendicectomia, colecistectomia, qualquer cirurgia intraabdominal, ela pode causar aderências. Tá? Dentre as cirurgias ginecológicas, a que mais causa aderência é a miomectomia. Então, daí todo o nosso esforço para tentar minimizar a formação dessas aderências após a cirurgia de miomectomia. De que maneira? As cirurgias menos invasivas, é óbvio que elas trazem menos aderências. Então, tanto a cirurgia laparoscópica quanto a cirurgia robótica, elas têm um índice de aderências menor do que as cirurgias convencionais. Tá? Em relação à utilização do laser, tá? O seguinte, quanto menor o dano tecidual ao miométrio sadio, quanto menos sangue a gente tem na cavidade abdominal, quanto menor for a incisão, menor a chance de ter aderência. Então, se a gente utiliza uma energia que vai me dar um menor sangramento, maior precisão de corte, que vai me dar uma menor lesão do tecido sadio, menor chance de aderência. Então, obviamente que a miomectomia laser, ela traz esse benefício também, de diminuir sensivelmente a formação de aderências. Lógico que existem outros cuidados na cirurgia para que a gente tenha menor índice de aderências, como por exemplo, no caso das sinéquias, se a gente tem miomas próximos da cavidade uterina, o ideal é que a gente não invada a cavidade uterina.
Se você fizer alguma cicatriz dentro do útero, na cavidade uterina, aumenta a chance de formação de sinéquias. Se você fizer múltiplas incisões no útero, também você aumenta a formação de aderências. E aí o ideal é que você, por uma mesma cicatriz, você tire o máximo de miomas possível. Então você faça uma incisão e ali você tira não só um, mas às vezes 1, 2, 3 miomas. Né? Então, são técnicas que a gente utiliza para diminuir a formação de aderências. Né? Agora, obviamente que a miomectomia robótica e a miomectomia laser, a utilização do laser na miomectomia, também vai fazer com que essas aderências diminuam. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado da entrevista. E até a próxima, pessoal. Tchau, muito obrigado.